E agora nós vamos analisar o que vai ser notícia hoje com o nosso analista Igor Gadelha. Gadelha já aparece aqui no telão para a gente, para apresentar um pouco mais dessa informação que veio a público ontem, deu o start da semana. Na verdade, a semana começou no fim de semana, por conta de todas essas tratativas ali de saída do ministro Eduardo Pazuello. Ontem, então, foi concretizado o nome de Queiroga como ministro da Saúde e ele já circulou bastante, inclusive em Brasília, não é isso, Igor? Já conversou com alguns parlamentares, teve uma conversa ontem já com o presidente Jair Bolsonaro, os filhos do presidente também estiveram presentes. Como é que está essa articulação do novo ministro da Saúde? Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Kenzo. Bom dia, Luciana, Elise e a todos que acompanham o Novo Dia. Olha, o dia dele ontem foi cheio aqui em Brasília. Ele chegou de manhã, teve aquela reunião com o presidente Jair Bolsonaro ali por volta das 3h30 da tarde. Foi uma reunião que durou mais de 3 horas e contou com a participação do senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do presidente. O senador Flávio, inclusive, é apontado aí como um dos principais padrinhos dessa indicação de Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. Eles têm uma relação ali através do sogro do senador Flávio Bolsonaro, que também é cardiologista, e aí fez essa ponte. Depois ali de conversar com o ministro ou com o presidente Jair Bolsonaro, o novo ministro, então, foi ali para a casa de alguns parlamentares que são médicos, que compõem ali a chamada bancada da saúde, entre eles o deputado Irã Gonçalves. Eles tiveram ali uma conversa e hoje já o ministro Marcelo Queiroga deve ter uma reunião com o ainda ministro Eduardo Pazuello. Essa reunião está prevista para agora de manhã lá no Ministério da Saúde. Os auxiliares do ministro Pazuello disseram que ele deve ali se encontrar com o Pazuello por volta das 10 horas da manhã, mas claro, às vezes as agendas aqui em Brasília atrasam. O que foi importante foi a entrevista também que Marcelo Queiroga falou em primeira mão, foi a primeira entrevista que ele deu após ser anunciado aqui para a CNN. Oi, Elisa, Kenzo, Igor, eu, por curiosidade, fui rapidamente, assim que anunciam o ministro, a gente vai lá nas contas das redes sociais para seguir, ver o que está acontecendo. E eu fui e percebi que o ministro, futuro ministro Marcelo Queiroga, ainda não mudou lá o perfil dele. Continua como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ainda não mudou para ministro da Saúde. Mas, Igor, eu queria falar mesmo sobre o ministro, ex-ministro Eduardo Pazuello. E aí eu queria que você Ele vai participar dessa transição, vai ajudar na transição, já sinalizou isso ontem naquela entrevista coletiva. Mas qual o futuro dele? Para onde ele vai? Ele volta para as Forças Armadas? E como ele vai responder ao inquérito no STF? Olha, Luciano, o que tem se falado aqui em Brasília é que dificilmente ele vai voltar para as Forças Armadas, embora o ministro Eduardo Pazuello ainda seja um general da ativa. Eu ouvi ontem muito de fontes do Palácio do Planalto e também do Ministério da Saúde, ou seja, de auxiliares de Pazuello, que ele vai cair para cima. É uma expressão usada aqui em Brasília quando a pessoa deixa um cargo, mas ela ganha outro cargo melhor ou igual ao que ele ocupava. O que está em jogo, segundo eu apurei lá com algumas fontes do Palácio do Planalto? São 3 opções, pelo menos, né? O ministro Eduardo Pazuello, ele pode ser indicado para ser assessor especial direto do presidente Jair Bolsonaro. Há também sobre a mesa a possibilidade de ele ser indicado para comandar alguma autarquia aqui no governo federal. E uma terceira opção que está sendo estudada é o ministro Eduardo Pazuello ser indicado para comandar, ser o diretor brasileiro de Itaipu Binacional. O atual diretor de Itaipu Binacional é o general Joaquim Silvio Luna, que já foi indicado oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir a Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro tinha indicado um outro general para Itaipu, mas segundo os auxiliares presidenciais, caso Bolsonaro decida por Pazuello, ele pode fazer ali uma nova indicação para Itaipu Binacional. Ontem o meu colega Caio Junqueira até trouxe também aqui na CNN que no meio militar há ali uma avaliação de que não tem clima para Pazuello voltar agora para as Forças Armadas. Gadelha, você falou que Pazuello tem uma reunião, então, com o novo futuro ministro da Saúde ainda hoje. Eu lembro que quando Luiz Henrique Mandetta deixou a pasta da Saúde, ele até veio a público dizer que participaria do processo de transição para a chegada do novo ministro, que poria à disposição João Gabardo, Anderson Oliveira, para que todos fizessem parte ali desse rito de transição mesmo, né, para a chegada do novo ocupante na pasta. É isso exatamente que a gente deve ver agora com o Pazuello
junto com o Queiroga. E qual é a postura de Pazuello? Está saindo porque tinha de sair? Está saindo porque não deu para fazer o que desejava? Qual é a figura, o cenário de Pazuello neste momento? Olha, Elisa, os dois lados demonstraram ali uma boa intenção de fazer uma transição tranquila. Inclusive, na entrevista que o ministro Marcelo Queiroga deu aqui para mim ontem, aqui na CNN, ele falou que sim, né, está disposto ali a fazer essa transição da melhor forma possível para manter as políticas públicas. Ele disse, inclusive, que quer seguir na toada, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, de indicar, né, para a nova equipe do Ministério da Saúde uma equipe técnica, mas ele tem a preocupação de não trocar toda a equipe de uma vez só para não prejudicar o andamento ali dos trabalhos do Ministério da Saúde. O que ficou muito claro, Elisa, aqui é de que o ministro Eduardo Pazuello não pediu mesmo para sair. Houve uma pressão política do Congresso Nacional, também de integrantes do Supremo Tribunal Federal e até do Tribunal de Contas da União para que Bolsonaro trocasse o titular da saúde. Houve aquela articulação ali do presidente da Câmara, Arthur Lira, para indicar a doutora Ludmila Rajá. Ela acabou ali negando, né, recusando esse convite, essa oferta do Ministério da Saúde. E aí o presidente Jair Bolsonaro teve de optar por um plano B, que foi o doutor Marcelo Queiroga. Inclusive, o Marcelo Queiroga, embora tenha apoio aí do senador Flávio Bolsonaro, ele é considerado um bolsonarista raiz. Essa foi a expressão que eu ouvi ontem, até de parlamentares, daquela chamada ala mais ideológica do governo. Ele conhece o presidente Jair Bolsonaro desde pelo menos 2018, se conheceram ali ainda na campanha eleitoral. E na entrevista que o Marcelo Queiroga deu para a gente, que a gente já trouxe aqui no Novo Dia, ele deu declarações bastante alinhadas com o presidente Jair Bolsonaro, quando disse, por exemplo, que o lockdown, tão criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, só deve ser aplicado em situações extremas e que também o lockdown não pode ser uma política de governo. Por outro lado, teve um ponto ali que eu acho que vale destacar. Ele fez um aceno aos governadores e prefeitos ao pregar ali uma união nacional, que é preciso ampliar o diálogo com prefeitos, médicos e governadores em prol da pandemia da Covid-19. Essa vem sendo uma cobrança, inclusive, dos governadores e dos prefeitos por mais diálogo para tentarem aí combater a pandemia da Covid-19.